Olá a todos, espero que estejam todos bem. Trago uma mensagem da palavra do Senhor. Essa mensagem se encontra em Atos, no capítulo 8 e no versículo 40, onde diz: E Filipe se achou em Azoto e ia passando e anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Cesareia era uma cidade muito considerada magnífica ali. Nesse caso era a Cesareia da Palestina, né, que ficava a 100 quilômetros de Jerusalém, 37 quilômetros do Monte Carmelo, e era uma cidade que foi construída por Herodes o Grande, e ela foi colocada esse nome de Cesareia em homenagem a César, que foi o primeiro, a César Augusto, que foi o primeiro imperador romano, né? E era uma cidade tida como magnífica, muito elevada, muito forte. E Filipe ali anunciou o evangelho àquela cidade. O apóstolo Paulo, quando ele quis escapar das mãos dos judeus, ele foi levado até lá. Pedro também, quando queria escapar de Herodes, foi para lá. Foi uma cidade onde o evangelho foi pregado. E mesmo sendo uma cidade tão grande, tão magnífica, até construída ali para homenagear o imperador, que era uma figura muito importante ali na cultura romana, né? Tido como tão grande ali essa figura para eles. Mas assim, você vê que até mesmo quando uma pessoa vem falar para nós a respeito das nossas características, querendo até atribuir a pessoas as nossas qualidades, porque fulano te ensinou, ou você é bom assim para honrar tais pessoas, né? Isso de uma forma colocando isso como prioridade em relação até a adorar a Deus. Muitas vezes existem coisas que são construídas para elevar a autoestima do homem, até para exaltar característica dos homens, benfeitorias que eles consideram que os homens fizeram. Mas na verdade, vemos que tudo é para a honra e glória do Senhor. Essa cidade tão grande, tão elevada, ela só teve algum sentido para as pessoas que moravam nela quando o evangelho, quando Deus se apresenta para a pessoa e eles puderam se converter e viver uma vida melhor com o Senhor. Da mesma forma, nós só temos sentido se vivermos para Deus, mesmo com as nossas características. Existem pessoas na área da ciência, do trabalho, que são pessoas assim tidas como que tivessem características fenomenais, né, pelas suas conquistas. Porém, elas só vão ter sentido se for no Senhor. E no Senhor poderemos ter sim feitos grandiosos, né? Filipe ali foi usado por Deus, ele fez algo muito bom para as pessoas que estavam com ele, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Nós podemos sim ter características muito grandes, né? Todo ser humano, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Se uma pessoa é de Deus e foi muito próspera em todos os sentidos, né? Foi muito abençoada, teve ali uma grande vida em tudo, respeitada, honrada com todas as promessas que a Bíblia fala, né? Sobre a pessoa ser honrada aqui também na terra, né? Mesmo que os apóstolos, por exemplo, a maioria deles foi martirizados, mas eles foram honrados em servirem a Deus, morreram e foram para o céu, morar com Deus num lugar maravilhoso e os seus nomes, aquilo que eles fizeram ecoa até hoje. Olha quanto benfeitoria o trabalho que eles fizeram, depois de 2000 anos, resultou na humanidade, as nações ali que se inspiraram no cristianismo. Sempre seremos honrados a palavra de Deus na nossa família, nos estudos, no trabalho, por estarmos obedecendo a Deus. A Bíblia tem inúmeras promessas que pessoas ali já se aprofundaram ali em textos sobre essas promessas que Deus tem para nós. Então, nós só conseguiremos ter a vida plena como Deus quer para a gente se tivermos a palavra de Deus em nós e nós e nós obedecermos essas palavras, né? No caso ali da Cesareia, ela foi feita para honrar o imperador.
e foi uma cidade magnífica, só que aquilo não tem sentido se não tiver Deus. Eles poderiam falar: nossa, nós temos uma cidade magnífica e honrou o imperador, mas de nada adiantaria, porque isso só valeria para a vida deles aqui na Terra, e mesmo assim eles não receberiam, não desfrutariam de tudo que eles poderiam desfrutar se fossem de Deus. Porque muitas pessoas falam assim: ah, se eu fosse um jogador de futebol muito famoso e muito rico, eu estaria ali na plenitude, estaria com a minha alegria completa. Não estaria. Só se você tivesse isso e fosse com Deus, ou um artista muito famoso, uma pessoa muito poderosa, muito rica. Você só conseguiria viver tudo aquilo que você desfrutaria na Terra de melhor, o máximo possível, se você tivesse com Deus. Não adianta você querer honrar pessoas, honrar as suas próprias características e achar que dessa forma você vai ser uma pessoa completa. Honre a Deus, entregue todos os seus atributos, todas as suas qualidades e características a Deus, e aí sim Ele vai fazer você viver a sua vida da melhor maneira que você poderia. Filipe levou o evangelho para aquela cidade. Isso foi o fato mais relevante que aquela cidade pôde ter, mesmo sendo feita para honrar um grande imperador e sendo uma cidade magnífica. Todos nós temos potenciais muito grandes, mas nós só poderemos viver o máximo desse potencial se honrarmos ao Senhor com esses potenciais com toda a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar em nome do Senhor Jesus.